Muito obrigada, senhora senadora, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senadora, eu, antes de iniciar o meu pronunciamento sobre esse momento, importante momento porque passa o país, eu quero entrar aqui, fazer um pronunciamento que, aliás, eu deixei aí em cima da mesa, sobre os 349 anos que a minha querida cidade de Manaus completa no dia de hoje. E quando Vossa Excelência falava a respeito deste projeto, levar o sul ao norte do país, o sul vai ao norte, eu aqui me recordo, senadora Ana Amélia, que meu pai, que era gerente de um banco público perfeitamente estabelecido, trocou Santa Catarina, o sul do país, para ir à Amazônia brasileira, trabalhar na direção de tantas empresas que lá se instalaram. Portanto, eu fui ao Amazonas, eu me mudei juntamente com minha família, ainda muito menina, não é? E aprendemos, muito com a cidade, mas principalmente com o meu pai, a reconhecer, a respeitar aquela gente do norte do país, senadora. Uma cidade, repito, que com tantas dificuldades, a gente via nas pessoas um nível de solidariedade, um nível de amizade que, sinceramente, em poucos lugares do Brasil e do mundo se vê. Eu costumo dizer que o povo manauara, ele tira do seu prato para dar para colocar no prato do vizinho. O povo manauara, muitas vezes, fazendo uma economia ou tendo uma pequena economia e diante de algumas opções, como, por exemplo, comprar algum imóvel novo, comprar um aparelho de televisão novo, uma geladeira nova ou fazer uma festa para comemorar o aniversário de um filho e reunir os parentes, reunir os amigos, reunir uma rua inteira, ele prefere a segunda opção. Ele faz a festa e reúne os seus amigos, a quem ele trata como se fossem verdadeiros familiares, né? Então eu não poderia deixar de fazer, como tenho feito todos os anos aqui no Senado Federal, de fazer e render uma homenagem à nossa querida cidade de Manaus. Uma cidade que ao longo de mais de 3 séculos vem crescendo e superando obstáculos. A cidade de Manaus era apenas um forte feito de pedra e barro que os portugueses usavam para proteger o norte do Brasil das invasões espanholas. Em volta deste forte moravam várias tribos indígenas, o povo Baré, os Baniuas, os Pacés e também uma tribo chamada Manaós, que acabou dando origem ao nome da cidade Manaus. Eram tribos que lutavam contra a colonização portuguesa e que têm na figura do índio Ajuricaba o maior símbolo de resistência. Preso, acorrentado e transportado para ser vendido como escravo em Belém, Ajuricaba se atirou nas águas que tanto amava, mergulhou para a morte, mas para a imortalidade. Preferiu a morte à escravidão. Em meio a toda essa luta e para garantir o seu domínio na região, os portugueses criaram em 1669 o Forte São José da Barra. E é justamente em torno desse forte que surge o arraial que deu origem à cidade Manaus. Em 3 de março de 1755, criou-se então a capitania de São José do Rio Negro. Em 1832, ocorre a elevação à categoria de vila do antigo forte, com o nome Vila da Barra, ou também Vila de Manaós, em homenagem à nação indígena que bravamente lutou contra a colonização portuguesa. Em 1856, foi trocado o nome da Vila da Barra por cidade de Manaus. No período de 1879 a 1920, a região norte brasileira viveria o seu melhor momento e o Brasil experimentaria também um dos seus grandes ciclos econômicos, ou seja, o primeiro ciclo da borracha. Depois do fim do ciclo da borracha, Manaus e o Amazonas passaram a viver tempos muito difíceis do ponto de vista econômico e com reflexos sociais extremamente danosos.
Somente na década de 1960 é que a nossa querida cidade de Manaus voltou a ter um novo período de desenvolvimento, dessa vez com a criação e com a instalação da Zona Franca de Manaus. Este que é o mais bem-sucedido modelo de desenvolvimento regional do país. Um modelo de desenvolvimento baseado em incentivos fiscais, mas que se mostrou desses mais de 40 anos de que é importante não apenas para integrar economicamente a região norte à região sul, mas que é muito importante, tem sido muito importante, eficaz, eficiente também no processo de preservação do meio ambiente. Senhora Presidente, amar essa querida cidade de Manaus é respeitar a sua história, é conhecer os seus detalhes e saber que os nossos destinos estão para sempre entrelaçados. Amar uma cidade é conhecer o seu potencial, atender às suas necessidades e revelar o melhor que ela pode ser. Amar uma cidade localizada no meio da maior floresta tropical do planeta é se reconhecer no tempo e no espaço. E eu aqui repito o que falei no início do meu pronunciamento. Cheguei em Manaus ainda menina, junto com a minha família. Lá eu estudei, lá eu comecei a trabalhar, lá eu me formei na universidade, casei e tive a minha querida filha Rafaela. Foi lá que, aliás, também estudou e se formou médica, fez medicina na mesma universidade que eu me formei em farmácia, que é a Universidade Federal do Amazonas. Foi lá também que comecei a dar os meus primeiros passos na militância política e, logo em seguida, me filiei ao meu partido, ao qual pertenço até hoje, o PCdoB. Era o final ainda de uma ditadura militar e, como estudante, eu me lembro com muita alegria da participação em memoráveis manifestações públicas em defesa da democracia, em defesa da Amazônia, pela redemocratização do país, enfim, pelas diretas já, a luta pela meia passagem de ônibus, pela educação pública gratuita, contra o acordo MEC-USAID, pela democratização das universidades públicas. Eu tive a honra de ter sido a primeira mulher a presidir o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Amazonas, à época chamada UA, Universidade do Amazonas, porque éramos uma fundação. Formada farmacêutica, tive diversos trabalhos na cidade. Primeiro, trabalhei como autônoma, montei minha farmácia e atuei durante alguns anos. Em seguida, fui dar aula, ser professora da rede pública estadual. E desde essa hora tive também uma atuação decisiva no movimento sindical, até que cheguei à Câmara de Vereadores de Manaus, à Câmara Municipal, onde por 3 mandatos adquiri um profundo conhecimento sobre a cidade. Depois vieram os 3 mandatos que desempenhei como deputada federal e agora desempenho e concluo o meu mandato como senadora da República. Portanto, eu sou muito grata ao meu querido estado do Amazonas e muito grata à cidade que me abrigou. Digo para todos e para todas que sabem que eu não nasci lá, que muito mais importante do que você nascer em algum lugar é você escolher o lugar para ser a sua cidade, para ser o seu lugar, para ser o lugar pelo qual você lutará para melhorar as condições de toda a gente que vive naquele ambiente. Manaus talvez seja uma das cidades mais problemáticas por conta da explosão demográfica que sofremos, porque até o início dos anos 70, Manaus tinha uma população que não chegava a 300 mil habitantes e hoje nós temos uma população superior a 2 milhões de habitantes. Crescemos como nenhuma outra cidade cresceu no país, de forma tão rápida e, obviamente, de forma desordenada. E o que ficou de herança foi uma cidade com debilidades, deficiências no saneamento básico, deficiência no planejamento urbano, enfim, são deficiências que aos poucos são trabalhadas para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Mas, senhora Presidente, é por tantos esses encantos que não apenas vêm da cidade que fica à margem do encontro das águas, onde os maiores rios do planeta se juntam, o Rio Solimões com o Rio Negro, e ambos formam o maior rio do planeta, que é o Amazonas. O maior rio do planeta, o Rio Amazonas.
mas não só por isso, pelas suas belezas naturais, mas também pela sua beleza e pelo seu calor humano, uma cidade de tantos encantos. E é por todos esses encantos, encantos da nossa querida, linda e hospitaleira Manaus, que me recebeu tão bem que eu não poderia deixar, no seu aniversário, de estar aqui, fazendo uma homenagem singela, mas uma homenagem sincera a todos aqueles que têm feito de Manaus uma das melhores cidades para se viver, apesar de todos os seus problemas. Portanto, eu encerro aqui essa primeira parte do meu pronunciamento, agradecendo a gente querida da minha cidade, a gente querida do meu Amazonas, e dizer que lutar sempre vale a pena. O que não podemos fazer jamais é desistir da luta. E em qualquer lugar que estejamos, temos as condições de continuar a luta. Portanto, senador, eu também, Ana Amélia, não estarei aqui na próxima legislatura, mas nada me tirar do seio da luta. Onde quer que eu esteja, certamente, seguramente, eu estarei dando continuidade à luta da nossa gente, à luta do nosso Amazonas, da defesa da nossa Zona Franca, da defesa do desenvolvimento, mas de um desenvolvimento inclusivo, que respeite e garanta uma qualidade de vida a todas as pessoas. Senadora Vanessa, eu sou testemunha desse envolvimento e que apenas, nesse caso, Vossa Excelência aceitará, porque eu sou autora de um projeto que o senador Omar Aziz também está trabalhando, e os senadores da Amazônia, porque quando nós criamos o Código Florestal, nós tratamos situações completamente diferentes, como se iguais fossem. Na questão das reservas ambientais, tratando a zona rural como se urbana fosse e vice-versa. Então, as cidades como Manaus, por exemplo, ou Joinville, ou mesmo Porto Alegre, que tem um rio bordando a cidade, e Manaus é um caso muito, muito evidente disso, as áreas consolidadas, com construções centenárias, imagina uma capital com mais de 300 anos, como é a sua Manaus, como é que você vai desmanchar ou destruir e demolir prédios históricos que ali estão, que foram instalados quando a cidade foi criada. Então, essas áreas consolidadas, dando o período temporal, elas têm que ser consideradas para efeito da questão da lei de preservação ambiental. Então, essa lei é importante para Manaus, ela está aqui numa das comissões de infraestrutura e eu deixo uma contribuição, eu acho que é importante, Vossa Excelência também terá, porque preserva exatamente aquilo que é de bonito de Manaus, a sua história e também essas edificações que fazem parte. Menos mal que o belíssimo Teatro do Amazonas não está na beira da água, mas é um teatro que encanta a todos. Então, parabéns mais uma vez, senadora Vanessa. Apenas quis dar uma informação, porque esse projeto terá impacto sobre Manaus e as outras cidades que são também cidades ribeirinhas. Então, cumprimento a senadora Vanessa Graziotin. Agradeço, senadora, e não tendo aqui a procuração dos meus colegas, mas eu quero fazer esse agradecimento à Vossa Excelência pelo reconhecimento, pela homenagem a Manaus, não apenas em meu nome, mas em nome de toda a nossa bancada do Amazonas, em nome do senador Eduardo Braga, em nome do senador Omar Aziz, que, como eu, também hoje estão em festa comemorando os 349 anos da nossa querida cidade de Manaus. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero, nessa metade do meu pronunciamento, e antes, o último que farei antes do segundo turno, dia das eleições, que acontecerá agora no próximo dia 28, eu quero me dar ao direito, até porque vejo isso como um dever, de ler um artigo, porque no momento em que li o artigo, fiquei extremamente impactada. E ontem mesmo eu fiz uma certa comparação, que aliás não sou apenas eu, vários dos meus colegas têm vindo à tribuna e têm lembrado muito episódios que antecederam a eleição de Hitler como presidente da Alemanha. Para alguns pode até parecer forte ou esdrúxula essa comparação, mas na realidade não é. Então, eu quando li esse artigo, fiquei extremamente impactada. Por isso é que faço questão de lê-lo, porque quero levar ao conhecimento de toda a nação brasileira e daqueles que nos acompanham. Dizer que esse artigo ele pode ser encontrado no site do jornal El País. O jornal El País é um jornal espanhol,
não é, que tem suas sucursais instaladas em grande parte dos países do mundo. E nesse site brasileiro foi publicado um artigo assinado por Oliver Stuckel. Ele é um pesquisador, um cientista político, graduado, especializado, doutorado na área da pesquisa. E escreveu um artigo que encaixa na situação política em que nós estamos vivendo, senador Pedro Chaves, como uma luva. Então, eu quero, se Vossa Excelência me permitir, fazer uma leitura. Vou procurar reduzir, mas desde já peço à taquigrafia que coloque nos anais do Senado Federal este artigo, a íntegra dele, como se fosse lido, porque, repito, considero algo extremamente grave e nós estamos de uma decisão muito importante. Uma decisão da escolha para presidente da República, geralmente escolhe o candidato A ou B. Agora não. Nós estamos na iminência de escolhermos se queremos ou não continuarmos viver numa nação democrática. E digo isso não baseado naquilo que penso, não baseado nas minhas opiniões, mas digo isso baseado em toda a conduta do candidato Bolsonaro durante os seus 28 anos como deputado federal. Digo isso baseado nos seus últimos pronunciamentos, inclusive no último domingo, quando disse que a partir, se ele vencer as eleições, ele agirá com mão de ferro, em outras palavras, e que no país que ele vai dirigir, os vermelhos, que ele se refere a todos aqueles, né, que defendem o socialismo, que defendem uma nação mais igualitária e mais justa, que esses terão que rezar sob sua cartilha, ou deverão sair do país ou serão presos. Então, lamentavelmente, alguém que criminaliza do nada entidades que são legalmente estabelecidas, como organizações não governamentais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que são movimentos organizados no Brasil inteiro, daquelas milhares de famílias que não têm teto para viver, para morar. Mas, enfim, eu passo agora a ler esse artigo cujo título é Por que votamos em Hitler? E diz o seguinte, o artigo, abre aspas, ao longo da década de 1920, Adolf Hitler era pouco mais que um ex-militar bizarro de baixo escalão, que poucas pessoas levaram a sério. Ele era conhecido principalmente por seus discursos contra minorias, políticos de esquerda, pacifistas, feministas, gays, elites progressistas, imigrantes, a mídia e a Liga das Nações, que foi a precursora das Nações Unidas. Em 1932, porém, 37% dos eleitores alemães votaram no partido de Hitler e a nova força política dominante passou a ser essa no país. Em janeiro de 1933, ele tornou-se chefe de governo. E por que tantos alemães instruídos votaram em um patético bufão que levou o país ao abismo? Em primeiro lugar, ele responde o autor do artigo. Os alemães tinham perdido a fé no sistema político da época. A jovem democracia não trouxeram os benefícios que muitos esperavam. Muitos sentiam raiva das elites tradicionais, cujas políticas tinham causado a pior crise econômica na história do país. Buscava-se um novo rosto, um antipolítico. O antipolítico, portanto, promoveria mudanças de verdade. Muitos dos eleitores de Hitler ficaram incomodados com o seu radicalismo, mas os partidos estabelecidos não pareciam oferecer boas alternativas. Em segundo lugar, Hitler sabia como usar a mídia para os seus propósitos. Contrastando o discurso burocrático da maioria dos outros políticos, Hitler usava um linguajar simples, espalhava fake news e os jornais adoravam sugerir muito do que ele dizia era absurdo. Hitler era politicamente incorreto de propósito, o que o tornava mais autêntico aos olhos dos eleitores. Cada discurso seu era um espetáculo. Diferentemente dos outros políticos, ele foi recebido com aplausos de pé, onde quer que fosse, empolgando multidões, como ele próprio escreveu em seu livro intitulado Minha Vida. Em terceiro lugar, muitos alemães sentiram que o seu país sofria com uma crise moral e Hitler prometeu uma restauração.
pessoas religiosas, sobretudo, ficavam horrorizadas com a arte moderna e os costumes culturais progressistas que surgiam por volta de 1930, época em que as mulheres se tornavam cada vez mais independentes e a comunidade LGBT em Berlim começava a... Em quarto lugar, apesar de Hitler fazer declarações ultrajantes, como a de que judeus e gays deveriam ser mortos, muitos pensavam que ele só queria chocar as pessoas. Muitos alemães que tinham amigos gays ou judeus votaram em Hitler, confiantes de que ele nunca implementaria suas promessas. Simplista, inexperiente, muitas vezes tão esdrúxulo que até mesmo seus concorrentes riam dele. Hitler poderia ser controlado por conselheiros mais experientes, ou ele logo deixaria a política. Afinal, ele precisava de partidos tradicionais para governar. Em quinto, Hitler ofereceu soluções simplistas à primeira vista. Faziam sentido e à primeira vista faziam sentido para todos. O problema do crime, argumentava, poderia ser resolvido aplicando a pena de morte com mais frequência e aumentando a aumentando as sentenças de prisão. Os problemas econômicos, segundo ele, eram causados por atores externos e conspiradores comunistas, ou seja, usava o mesmo discurso anticomunista que usa esse candidato Bolsonaro aqui no Brasil. Os judeus, que representavam menos de 1% da população total, era o bode expiatório favorito. Os alemães verdadeiros não deviam se culpar por nada. Tudo foi embalado em slogans fáceis de lembrar. Alemanha acima de tudo. Olha a coincidência. Essa era a palavra de ordem de Hitler. Alemanha acima de tudo, como Bolsonaro usa a palavra de ordem Brasil acima de tudo. Além disso, ele usava renascimento da Alemanha, um povo, uma nação, um líder. E, em sexto lugar, as elites logo aderiram a Hitler porque ele prometeu e implantou um atraente regime clientelista, cleptocrata, que beneficiava grupos de interesses especiais. Os industriais ganhavam contratos suculentos que fizeram ignorar as tendências fascistas de Hitler. E, em sétimo, mesmo antes da eleição de 1932, falar contra Hitler tornou-se cada vez mais perigoso. Jovens agressivos que apoiavam Hitler ameaçavam os oponentes, limitando-se inicialmente ao abuso verbal, mas logo passando para a violência física. Muitos alemães que não apoiavam o regime preferiam ficar calados para evitar problemas com nazistas. 12 anos depois, com 6 milhões de judeus exterminados e mais de 50 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra, muitos alemães que votaram em Hitler disseram a si mesmo que não tinham ideia de que ele traria tanta miséria ao mundo. Diziam, se soubesse que ele mataria pessoas ou invadiria outros países, eu nunca teria votado nele, contou-me um amigo da minha família. Outro, mas como você pode dizer isso, considerando que Hitler falou publicamente de enforcar criminosos judeus durante a campanha? Perguntei. Foi a resposta, eu achava que ele era pouco mais do que um palhaço, um trapaceiro. Minha avó, cujo irmão morreu na guerra, responderia. De fato, uma análise mais objetiva mostra que justamente quando era mais necessário defender a democracia, os alemães caíram na tentação fácil de um demagogo patético, que fornecia uma falsa sensação de segurança e muito poucas propostas concretas de como lidar com os problemas da Alemanha em 1932. Diferentemente do que houve hoje em dia, Hitler não era um gênio, não passava de um charlatão oportunista que identificou e explorou uma profunda insegurança na sociedade alemã. Hitler não chegou ao poder porque os alemães eram nazistas ou antissemistas, mas porque muitas pessoas razoáveis fizeram vista grossa. O mal se estabeleceu na vida cotidiana porque as pessoas eram incapazes ou sem vontade de reconhecê-lo ou denunciá-lo, disseminando-se entre os alemães porque o povo estava disposto a minimizá-lo.
antes de muitos perceberem o que maquinaria o fascista do partido governista e o que ele estava fazendo. Ele já não podia mais ser contido, era tarde demais. Então, feita essa leitura, é que eu quero, nesse minuto, senadora Cátia, mais uma vez chamar a atenção da nação brasileira, pelo que disse a vida inteira e pelo que continua dizendo o candidato Bolsonaro. Aliás, há uma matéria no dia de hoje que mostra que no dia de ontem foi uma bancada, representação da bancada da bala. Veja, até um dia desses, todo o Brasil falava da bancada da bala com temor. Hoje não. Hoje fala-se como a bancada da bala como sendo aqueles que rapidamente vão assumir o poder em nosso país. Pois bem, esses que representam a bancada da bala estiveram em número de 30 ontem em Brasília e conseguiram o compromisso do candidato, caso ele seja eleito, de votar ainda este ano o relaxamento da lei do Estatuto do Desarmamento. Para quê? Para levar armas às pessoas. E o que é que os cientistas dizem, os estudiosos? Que mais arma, mais morte e mais violência. Então eu quero aqui fazer um apelo. Um apelo não é em nome de candidato. Tenho ouvido, senadora Cátia, vários subirem da tribuna e falar das inúmeras críticas que a Haddad tem recebido e que o seu partido tem recebido. E tem que receber mesmo. Tem que receber. Cid Gomes, senadora Cátia, que é irmão de Ciro Gomes, talvez tenha feito publicamente uma das maiores críticas ao Partido dos Trabalhadores. E são críticas que têm que ser feitas e têm que ser bem recebidas, penso eu, pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, ao final das críticas, o que eles dizem? Mas por tudo o que acontece no país e pelas opções que temos, eu voto em Bolsonaro. Marina Silva declarou o seu apoio crítico. Eu voto em Haddad. Não, jamais, Bolsonaro, ele não, ele jamais. Desculpa, é que eu falei tanto em Bolsonaro, o meu pronunciamento inteiro, que acabei pecando aqui, cometendo um ato falho e peço perdão a mim mesma, não é? Ele não, ele jamais. Então, veja, eu, para concluir, digo o seguinte, que críticas duras são feitas e têm que ser feitas, mas a hora agora é de escolher entre o caminho da democracia, o caminho do respeito às liberdades ou o caminho da truculência. Eu sou do Partido Comunista do Brasil. Eu defendo o socialismo, porque defendo e defendi a minha vida inteira uma sociedade mais justa. E quero continuar defendendo os princípios que eu acho melhor para a nossa gente, para a nossa sociedade. E quero ter a possibilidade de continuar essa luta e essa defesa onde quer que esteja, dentro dos limites e princípios legais, dentro da normalidade, dentro da passividade, sem violência, mas quero continuar a ter o direito de falar o que penso. E é isso que está em risco, é isso que está em jogo. Para se colocar em prática uma agenda recessiva, uma agenda retirada de direitos, este candidato chamado Bolsonaro diz que de um tudo poderá fazer. Então eu peço aqui o apoio de todos para que pensem. Até o domingo, há muito tempo para pensar e para que possamos continuar construindo um país melhor. Um país que caminhe e que supere a sua crise dentro do caminho